E aí, gente, esse é o canal Doramas e Afins, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a arte de Sarah, que está no catálogo da Netflix. E o dorama nos apresenta Sarah Kim, que é uma mulher que é quase como uma entidade no mundo do luxo sul-coreano. Isso porque, apesar do seu nome não sair da boca das granfinas, ela vive como um fantasma. No início me lembrou o filme Prenda-me se for capaz, que é um filme de 2002 do Steven Spielberg, com Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. Eu lembrei porque lá no filme também tem essa ideia de gato e rato. E aqui é o trunfo da trama, isso, entre o passado obscuro da Sarah e a perspicácia do detetive que está caçando-a, né? Então é um quebra-cabeça onde as peças parecem pertencer a pessoas diferentes. E então durante os episódios nós vamos juntando junto com a polícia para tentar montar essa imagem na sua totalidade. A sinopse da arte de Sarah, a arte da ilusão, nos mergulha no submundo do prestígio e das aparências da alta sociedade sul-coreana. Então, a Sarah, através, sabe-se lá que nome que ela tenha, né? Através de mentiras meticulosamente elaboradas, inteligência, né? Ela é bem inteligente, bastante dissimulada. Então, ela vai assumir múltiplas identidades para ascender socialmente e aplicar fraudes em empresários poderosos. No entanto, o surgimento de um corpo dá início a uma investigação que ameaça desvendar que toda a sua vida não passa de uma brilhante ilusão. Ela vive como se fosse bilionária, vendendo bolsas de luxo de uma marca que ela criou, a Bourjois, que é um negócio de bolsas falsificadas, e ela vai frequentando os lugares mais exclusivos, porque a bolsa, a sua fama, chega primeiro, né? Então, tudo parece perfeito até a descoberta de um corpo. Então, a partir daí, do descobrimento assim desse corpo, a investigação começa a puxar o fio de um novelo que vai revelando toda a vida de Sarah, vai revelando que, na verdade, essa vida e essa mulher não existe, assim, não há documentos, nenhuma história de sua infância, nem nada. Então, enfim, é uma farsa. E o drama, ele vai questionar: se você não consegue distinguir o falso do verdadeiro, então ele é realmente falso. Porque a Sarah, ela falsificou, ok, mas ela falsifica com um esmero que é espetacular. E essa frase, ela diz para a moça que costura as suas bolsas, e ela mergulha através dessa frase. Isso vai começando a virar também uma obsessão para ela. Então, se eu for tão perfeita na minha falsificação, se eu for tão minuciosa, será que então eu sou falsa? A minha falsificação realmente pode ser chamada de falsificação? Como eu disse, porque ela faz de forma perfeita. É um questionamento que é válido, né? Ela tem uma inspiração naquelas bolsas, só que ela cria a sua marca, e em certo momento, quando a primeira pessoa que sofre um golpe, pelo menos é a primeira que passa no dorama, que é a dona de uma marca também, e ela manda aquela bolsa linda vermelha para um cara analisar, e ele diz assim: essa é uma bolsa tão bem feita, é um esmero tão grande que nem a original tem isso. Porque a original não precisa mais disso, né? O que é original, ele não precisa desse esmero todo, porque a pessoa vai comprar de todo jeito. Ela já é a grandiosa. Mas essa da Sarah precisa ser perfeito, sem um errozinho, para que a pessoa não venha se concentrar ali naquele erro. Então, o questionamento é esse: se você não consegue distinguir o falso do verdadeiro, então ele é realmente falso. Esse é o questionamento do drama. Então, tem uma crítica social aí, é o preço do status. E tem um dos pontos que mais me prendeu, foi a crítica social. O dorama faz uma análise brilhante sobre a futilidade e a obsessão da sociedade com o luxo. O tempo todo que eu comecei a pensar: meu Deus,
Ali no início, quando ela está naquela loja, que ela olha para a bolsa e ela diz, eu quero ser o tipo de pessoa que usa uma bolsa dessa. Eu pensei, gente, que futilidade, né? Você levar uma vida toda para ser esse tipo de pessoa, né? O tipo de pessoa, isso é, para ter dinheiro, status para poder usar uma bolsa daquela. A futilidade mesmo, né? E também nós vemos como essas marcas tratam seus funcionários. Nós vemos produtos que funcionam como símbolo de prestígio, onde as pessoas preferem a mentira bonita à verdade nua e crua. Há uma cena muito forte, né, que mostra como os funcionários dessas lojas são tratados, como eu já falei, como serviçais mesmo. A primeira questão com a Sarah e a dona da marca, que a gente entende que ali começou a obsessão dela a destruir, né, essa senhora e sua marca, a ultrapassar pelo menos, é que ela, como funcionária, ela precisava fazer todo um processo para poder ir ao banheiro. Aquilo era humilhante. E ela fala um pouco disso, da forma dela como funcionária. E aí se vê que como são essa grande empresária, e assim pode-se entender, né? Os empresários veem funcionários como serviçais mesmo. E tem que ser tratado como meros, realmente, serviçais, não como gente. Então, isso vai expondo a pirâmide social que é perversa. Sarah entende esse sistema melhor do que ninguém e usa isso ao seu favor. Ela sabe que, se você parecer pertencer ao topo, ninguém terá coragem de questionar sua origem. E isso é um ponto genial, porque o dorama, ele mostra esse sistema da forma como esse sistema pode criar seus próprios monstros, né? E ele cria pessoas como Sarah, e pessoas que têm essa motivação que é maior do que sua própria vida mesmo. A motivação de querer ser rica, querer ser poderosa, é maior do que a vida dela. Então, as atuações aqui é um ponto altíssimo desse dorama. E a Shin Hee-sun, ela dá um show, porque ela domina cada segundo em tela. E ela vai transitando com o olhar, com o corpo, ela vai transitando entre uma fragilidade, uma vulnerabilidade que às vezes ela apresenta. Aí, de repente, essa mulher glamourosa, confiante, manipuladora e às vezes até cruel, fria. Então ela consegue, sabe, pular de um polo a outro de forma brilhante. Nos todos os cenários ela brilha. É uma atriz de muita capacidade, muito, muito mesmo. Excelente. Aí tem também o Lee Jun-hyuk, que é um ator muito versátil mesmo, que ele aqui está como um investigador, detetive, e infelizmente eu acho que o personagem precisava mais de uma substância, porque ele não tem, né? Ele não foi bem escrito, ao meu ver. Não há profundidade, e esse ator já fez papéis bem mais profundos, porém o talento dele permanece. É um ator muito sólido e convincente, e ele faz tudo muito bem feito. E como ele recebe um papel que, ao meu ver, não é tão bem construído e ainda assim consegue se destacar, aí se vê que é um ator de muitas possibilidades, né? Em versatilidade assim, desse ator é incrível. Então, eles têm uma química que me manteve assim, bem engajada ali. Tem aquela entrega em cena, mesmo quando o roteiro dá uma fraquejada. Os pontos negativos, aqui vão eles, porque sim, eu quero dizer que eu gostei muito, muito desse dorama. Ele me manteve presa do início ao fim e eu maratonei. É um dorama muito, mas muito fácil de assistir, mas na minha opinião. Mas, porém, tem alguns pontos negativos, né? Tem sim. E, embora eu tenha gostado, como eu já falei, o roteiro tem uns buracos, né? Tem muitas coisas que foram ignoradas, mas que aqui na minha resenha eu não posso ignorar. Em vários momentos a história ela fica confusa, a narrativa vai buscando de flashbacks contados por personagens secundários, né? Que realmente eu gostei que Sarah
nós vamos compreendendo um pouco de Sara, nem sei se compreendendo é a palavra, mas nós vamos conhecendo um pouco, mas também nem sei se conhecer, porque ninguém conhece direito, através desses flashbacks contados por os personagens que não são tão relevantes para a trama. Mas eu gostei disso, essa inserção desses personagens. O problema é que às vezes isso torna o ritmo um pouco arrastado. Parece que o dorama tenta ser um pouco mais complexo do que realmente ele precisa ser, do que ele é. E assim, por exemplo, vamos abrir aqui um espaço para falar daquele corpo que foi encontrado e que pronto, essa história morreu por ali. Ficou algum falando uma coisinha ou outra disso, mas ninguém consegue ir adiante sobre quem é mesmo aquele corpo que está lá, o que foi que aconteceu. Não, simplesmente eles esqueceram de mencionar sobre isso. E vem para o final, que eu achei realmente conveniente mesmo a trama. Tem a reviravolta do crime, que faz parte do crime, que está dentro do crime. Isso foi muito interessante, porém apressado, que foi quando se descobre, aqui vai spoiler, não sei se eu já falei, não falei não, mas aqui vai um spoiler, que é quando a Sara, para explicar toda a situação, ela precisa se revelar, pelo menos revelar o que ela quer que seja revelado, como ela falsificou as bolsas. Então, mas o crime de falsificação não entra nisso aqui, ela só está falando sobre o crime ali de matar alguém. E ela entra em ação, então, aí a design dela. Então, ela faz o design, ela costura de forma brilhante. Então, é um talento, é uma arte, né, que ela faz. A princípio, a Sara, quando diz nós nos parecemos, não é tanto fisicamente, mas eu entendi que ela estava falando de uma história pregressa, da história, né, delas. Porque Sara não tem um nome. E essa menina também, como é o nome? Jimmy, esqueci. Não tem nome também. Ela disse que não deu tempo ela tirar o nome. Então a gente entende que elas possam ser umas imigrantes, né? Pode ser que elas venham da Coreia do Norte. Eu achei que fosse isso. Sara se identifica nela por não ter história. E a menina se projeta na Sara por não ter história, mas ter virado alguém tão importante. Porque no fundo ela entende. Quando ela vai à loja, ela entende realmente quem de fato é a Sara. E isso faz com que ela cresça o olho. Que queira ser igual a Sara, né? Sabe aquele tipo de gente que inveja os outros? Aí tem aquele ditado que diz, você quer o que eu tenha, mas não quer fazer o que eu fiz, não quer passar por onde eu passei para ter o que eu tenha. Pronto, é esse exemplo aqui. Porque pela característica que nós conhecemos ali da menina, da design ali, simplesmente ela não tem essa ousadia, inteligência da Sara. Ela só tem realmente uma maldade. Que foi aflorando, essa maldade foi aflorando quando ela pôde ter a alegria e o prazer de viver no luxo. E a maldade foi aflorando quando ela percebeu que ela poderia eliminar a Sara, porque ela acha que só fazer, só confeccionar tudo aquilo é que deu a Sara aquele poder. E não foi só isso. É uma construção. É derrubando pessoas, é mentindo, é enganando, é dissimulando, é estando à frente das pessoas, né? Analisando onde eu posso escorregar e onde alguém pode me ver escorregando. Isso construiu Sara. Foi essas coisas e ela não percebe isso e ela quer tomar o lugar de Sara. Gente, muitas pessoas eu acho que assistindo esse dorama vão ficar do lado da Sara. Eu não fiquei. A maior parte do tempo eu fiquei do lado do investigador. Porque eu não gosto de pessoas mau caráter que pisam nos outros para chegar onde querem chegar. Eu detesto essas pessoas. Aqui vivido por essa atriz foi abrandado porque ela faz de forma excelente e porque ela dá sentimento àquilo que ela está fazendo. Isso manipula a gente. Então eu fui manipulada por ela em certos momentos. Só que quando chega no ponto dessa menina aqui da costureira lá querer tomar o lugar da Sara, eu fiquei tanto do lado dela, tanto do lado da Sara, porque eu odeio pessoas que
se fingem. Ai, coitadinha de mim, eu não tenho nada. Ai, eu não sou, como ela fazia no início. Ai, eu não sou nada. E depois vira aquele monstro. Detesto esse bando de gente fingindo, hipócrita. E ela é isso. Então eu fiquei do lado de Sara. Porque eu percebi ali que Sara não é o pior ali que estava. Aquela ali conseguia ser bem pior do que a Sara. E aí, mas logo passou, porque ela não é criminosa. Ela é uma criminosa que não tem escrúpulo para ver o que ela sonhou acontecer. E esse é um dos pontos positivos, porque a gente não sente que a Sara vai mudando. Sabe essas pessoas que você pensa em doramas e até filmes que você pensa que é uma pessoa cruel, mas aí vai passando e a pessoa vai perdendo aquilo, vai se abrandando para cair no gosto do povo? Isso aqui não houve com Sara. A gente sabe que ela é uma criminosa. E até no fim, ela não quis dizer quem de fato ela é. E isso eu achei interessante. Isso eu achei brilhante, como toda muita coisa que aconteceu. A inteligência da Sara sempre vai se sobressair, mais do que outro. E eu acho que esse é o ponto que o roteiro fez assim. Vamos deixar a Sara super inteligente e o resto tudo vai ser deixado de lado, porque todo mundo vai se concentrar nisso, da Sara ser imensamente inteligente, que ela é, né? Mas a gente percebe os furos. E o detetive, em alguns momentos, esse é um dos furos, porque as pistas que eles encontram não são tão difíceis não de você juntar. Não tem nada difícil, é tudo muito fácil de perceber. Só que a polícia não percebe. Aí vai enrolando para encontrar umas pistas e vai parecendo uma barata tonta, né? Correndo atrás dessas pistas. E isso vai tirando um pouco do peso da investigação, que poderia se concentrar realmente em descobrir quem ela é, de onde ela saiu, como foi a sua infância. Eu realmente gostaria de saber. Então, mesmo tendo tudo isso, há momentos que são incríveis, é verdade. A habilidade da Sara em distorcer, em fornecer informações e mudá-la de acordo com o querer, com o que ela quer que os outros vejam, é incrível, sempre essas guinadas do roteiro. E dentro dessa loucura ela se torna brilhante também. Ela sabia que admitir a fraude significaria perder seu império, então ela preferiu o risco extremo. E você vê onde chega a uma obsessão, e ela mostrou bem, né? No fim, a marca da Sara permaneceu intacta, crescendo, mesmo com ela na prisão. Isso mostra que a obsessão dela pelo legado era maior do que a sua própria liberdade. Então, enfim, A Arte de Sara é um dorama curto, e se você quer ver um dorama de uma mulher forte, inescrupulosa, que faz de tudo para conseguir o que se quer, e que mesmo com um tema tão fútil que eu quero ter todo o poder, eu quero usar essa bolsa, eu quero ser a pessoa que usa essa bolsa, mesmo por trás dessa futilidade, quer dizer, com base dessa futilidade, provoca reflexões sobre a mentira que contamos para nós mesmos, né? Mas, infelizmente, em umas partes de execução do roteiro, vai pecando, porque essa questão do mistério o roteiro não trabalhou tanto a questão do mistério, porque, obviamente, nós já sabemos que ela é uma fraude, e o mistério, enfim, nunca é revelado. Ainda assim, eu recomendo que você assista, porque é uma ótima produção. A interpretação é excelente. Gente, como eu disse, embora tenha esses furos, eu gostei demais. Para mim, até aqui, é o meu dorama preferido aqui do ano. Não acho que eu assisti outra coisa melhor do que A Arte de Sara. Então, é um trabalho muito sólido, que vale a pena. Mais uma vez eu disse, se você gosta de tudo isso, A Arte de Sara é feito para você. Então, vá com o coração aí livre, de que você vai ver o roteiro, que tem algumas coisinhas, umas brechinhas aqui, umas brechinhas ali, mas é um trabalho muito bem feito. Não é uma obra-prima? Não é uma obra-prima. Não sei qual foi a vez que eu assisti uma obra-prima, mas esse vale a pena ser assistido. Então é isso, gente. E eu fico por aqui. Tchau.